Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Sim, há um mês que eu não aqui vinha, há um mês que não tínhamos episódio e sim, isto sou eu novamente em modo de vídeo para vos trazer um novo episódio de Mal ao Longe e basicamente para me redimir daquilo que foi uma ausência de efetivamente um mês. E eu quero desde já dizer que não foi uma ausência. Portanto, como é que eu hei de dizer isto? Foi planeada, só não foi informada porque senti que já não fui a tempo de vos dizer que eu estava a planear estar um mês fora, porque eu nem sequer sabia que ia ser um mês que eu queria estar fora, eu só sabia que queria estar fora porque precisava, e precisava mesmo muito, e eu acho que tenho a melhor justificação do mundo para ter estado um mês sem publicar um episódio. Mas já vamos falar sobre isso. Estou de volta, estamos a ter episódio com vídeo, o que significa que podem ver isto no Spotify com vídeo ao mesmo tempo que ouvem, ou no YouTube também, o que significa que também podem ir lá interagir comigo e voltar a deixar comentários e tudo mais, que foi uma coisa que eu tive muitas saudades e que me deixou um bocadinho arrependida de eu ter deixado de gravar os episódios com vídeo, que são obviamente mais difíceis de gravar, mas, no entanto, dão a possibilidade de interagir convosco, que no fundo é aquilo que eu quero. E foi uma paragem planeada porque eu não estava em condições de manter tudo aquilo que eu tinha de manter na minha vida naquele momento. Era demasiada coisa a acontecer ao mesmo tempo, sendo que uma delas é absolutamente enorme e algo ia ter de ficar para trás, e ficou para trás aquilo que infelizmente me dá mais trabalho e menos retorno, que é o podcast. Tentei manter o TikTok de forma mais regular possível, se bem que nem sempre foi possível, porque isto foi mesmo trágico, ok? Grave. Não é grave, mas foi mesmo life-changing. E vamos diretos ao assunto. Eu acho que vocês já estão a par, quase de certeza, porque já devem ter visto nas outras redes sociais, porque me devem acompanhar por lá, porque senão, como é que raio vocês chegaram a este podcast se não me acompanham no TikTok, Mara Pickling, ou no Instagram Mara Pickles? Eu tenho quase certeza absoluta que vocês já sabem do que se trata, mas eu estive durante este mês extremamente ocupada a gerar um ser humano, porque pronto, eu estou grávida e isto ainda é super estranho de dizer, o que é estúpido porque não é algo novo para mim. Eu estou grávida já de 5 meses, não vou falar em semanas, que é aquela coisa que as mães todas fazem, mas eu vou-vos explicar porque é que nós todas falamos em semanas. É porque nós só somos alimentadas em semanas, portanto temos aplicações para seguir, para seguir a gravidez que fala em semanas. Quando vamos ao médico é tudo em semanas, porque cada semana é uma coisa diferente, é genuinamente uma coisa diferente todas as semanas, e portanto nós não sabemos propriamente falar em meses, é só semanas. Mas eu fiz as contas, eu estou grávida há 5 meses, estou grávida de 5 meses. E continua a ser estranho de o dizer, porque eu continuo a sentir que isto é tipo teen mom, continuo a sentir que isto é tipo uma gravidez de adolescente, independentemente de ter sido planeado, porque foi, mas não sei, é sempre estranho dizer que estou grávida porque eu no fundo tenho 22 anos, não tenho, obviamente, eu tenho mais do que idade para ser mãe. E é estranho perceber que, apesar de nós querermos isto, apesar de ser algo que nós decidimos fazer de forma consciente, de nós termos decidido para a nossa vida que íamos querer trazer uma criança a este mundo, continua a ser estranho eu identificar-me como uma pessoa que está grávida, como uma pessoa que vai ser mãe. Tipo, a Mara, mãe, é só estranho de pensar. Estou incrivelmente feliz com isso, estou incrivelmente feliz com a forma como vocês receberam essa notícia, também nas redes sociais. Foi muito bom ver o vosso apoio todo, ficaram super felizes por saber da notícia que eu ia ter um bebê, e algumas de vocês estão também nessa fase, o que é ainda mais impressionante, porque
muitas pessoas que me acompanham já há anos desde o YouTube, quando eu fazia vídeos de organização na faculdade, ou de como eu estudava, ou de como eu mantinha os meus cadernos, que de repente estão na mesma fase que eu, ia ter bebés e a estarem grávidas como eu ao mesmo tempo que eu, e ver que eu cresci no meio desta comunidade e destas plataformas todas ao longo dos anos é completamente impressionante e surreal saber que vocês estão desse lado e que estão a acompanhar essas fases e que vocês também estão em diferentes fases. Mas é isso, eu basicamente no último mês tomei a decisão consciente de parar, porque como eu estava a explicar, alguma coisa ia ter de ficar para trás, porque eu não estava a conseguir dar vazão a tudo. Eu não conseguia fazer TikToks praticamente todos os dias, não conseguia estar a publicar o podcast de forma semanal e com qualidade e trazer-vos algo que eu tenho efetivamente orgulho em criar e temas que são interessantes para mim e que eu espero que sejam interessantes para vocês também, que ouvem desse lado. E não queria estar a sacrificar também a trazer pouca qualidade, por muito que, pronto, eu não esteja aqui a garantir que traga a maior qualidade do mundo, mas não queria estar a trazer algo que não fizesse sentido. E, acima de tudo, foi super difícil durante estes últimos meses, estes últimos 5 meses, eu saber de algo e ter algo na minha vida que era uma parte tão grande da minha vida que eu não podia, efetivamente, partilhar convosco. Eu não podia, nos episódios, falar sobre o facto de estar grávida, não podia falar sobre as dificuldades que eu estava a ter, sobre as felicidades que eu estava a ter, sobre contar sobre a experiência, não podia partilhar efetivamente aquilo que eu andava a comer, ou aquilo que eu andava a fazer, ou aquilo que estava a roubar a minha atenção, porque isso implicava eu ter de dizer que estava grávida. E apesar de nós não termos mantido muito os timings recomendados no que toca a anunciar a gravidez às pessoas, quando é que dissemos, quando é que não dissemos. No que toca às redes sociais, nós mantivemos bastante os timings, que é suposto, se calhar até nos estendemos um bocadinho e fizemos questão de só falar sobre isso já no segundo trimestre, que é quando supostamente é muito mais seguro fazê-lo, e portanto isso estava a criar também aqui um distanciamento entre mim e vocês neste podcast que eu estava a ficar muito desconfortável com. Eu não poder falar e dizer tudo aquilo que eu estava a pensar, e depois a maior parte daquilo que eu pensava era, obviamente, sobre esta gravidez, porque é a primeira vez que eu vou ser mãe, eu nunca fui mãe, eu nunca estive grávida, portanto, tudo é uma descoberta, tudo é uma incógnita, tudo são questões, e eu não poder falar sobre isso e não poder ter que fingir que de repente a minha vida andava à volta de todos uns outros assuntos que eu ia trazer para o podcast que não estavam relacionados com a gravidez, era muito difícil para mim. Portanto, tomei a decisão consciente de, quando as coisas efetivamente ainda se tornaram mais difíceis e houve mais coisas para gerir, que eu já vou explicar, então aí eu decidi, ok, vou parar e vai ter mesmo de ser. Coisas que estavam bastante difíceis de gerir nos últimos meses. Portanto, durante o primeiro trimestre, os primeiros 3 meses de gravidez, a coisa mais difícil de gerir foi o meu cansaço permanente. Porque eu estava sempre com sono e sempre a dormir. E digamos que isso é um bocadinho impeditivo deste conceito de gravar um podcast. Primeiro porque, quando é que eu gravava? É que eu preferia sempre estar a dormir ou a descansar, muito mais do que estar sentada aqui em frente a uma câmara, em frente a um microfone. Não queria nada ter de fazer mais nada para além do meu trabalho, que já me estava a estressar o suficiente, portanto as horas de trabalho já eram mais do que suficientes para mim, e depois queria dormir depois do trabalho, e depois ia ter de ir fazer o jantar e ter de comer, e toda essa dinâmica estava a deixar-me bastante cansada, e depois de jantar eu só dormia. Não havia mais nada que eu conseguisse fazer a não ser dormir depois de jantar, e isso impedia quer gravar um podcast, que era tudo o que eu não queria fazer depois do trabalho, e impedia também este conceito de editar, que foi mais uma das razões pelas quais também não houve vídeos no YouTube, porque eu não conseguia. Eu começava a pegar no meu tablet para editar, até no telemóvel para editar os TikToks, e simplesmente adormecia. Portanto, uma dinâmica bastante difícil e que não estava realmente a ser compatível com esta ideia de ter um podcast.
E depois, quando entramos no segundo trimestre, passou assim este cansaço, mas a maior dificuldade foi mesmo eu querer falar sobre as coisas que ocupavam a minha mente 99% do meu dia e não poder falar sobre elas porque efetivamente não tinha ainda anunciado. Essa foi a parte mais complicada nos últimos meses e eu não vou mentir, foi mesmo eu ter de perder tanto tempo a perceber um monte de coisas que no fundo eu nunca vou perceber, tipo, porque é que o carrinho A é melhor que o carrinho B, porque é que um teste XPTO é super importante para o ovo do bebê, porque é que é preciso o artigo X e não o artigo Y, coisas que por muito que pesquisemos vamos sempre encontrar opiniões para um lado e para o outro e que temos de alguma forma de criar a nossa própria decisão e chegar à conclusão que vamos querer isto ou aquilo. Isto porque, entretanto, estamos efetivamente a planear um baby shower e vamos usar essa oportunidade para nos aproveitarmos da bondade das pessoas que querem ver o nosso bebê neste mundo e aceitar uns quantos presentinhos para o nosso bebê e, portanto, tive de ser inteligente e tentar explicar às pessoas que coisas é que nós queríamos e para isso tive que perceber efetivamente que coisas é que nós queríamos, porque para mim era tudo igual. Um baby grow com botões é igual a um baby grow com fecho e os biberons são todos os mesmos e as camas também e pronto. N coisas que uma pessoa fica a aprender e que eu terei todo o gosto em partilhar convosco se vocês tiverem interesse nisso. Portanto, uma das coisas que eu também queria dizer é que se tiverem algumas perguntas a fazer sobre esta nova etapa da minha vida, que gira, podem deixar no YouTube e eu terei todo o gosto em fazer vídeos sobre esta etapa, sobre esta fase, sobre esta gravidez e falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, podem deixar essas questões, se quiserem, para nós no YouTube e no TikTok também. Terei todo o gosto em responder. Mas basicamente a nossa vida tem sido isto, portanto, tem sido muito dormir, muito tentar descansar, tentar não estressar, tentar não adicionar uma carga excessiva a coisas que já são por si só uma carga na minha vida e tentar levar isto com a maior leveza possível e não me ceder em termos de trabalho e em termos daquilo que da energia que eu tenho para despender e tentar equilibrar as coisas. Neste momento já temos tudo mais ou menos orientado, já sabemos mais ou menos aquilo com que podemos contar nos próximos meses e estamos um bocadinho mais aliviados e eu estou um bocadinho mais aliviada em termos de aquilo que vai na minha cabeça, estou mais orientada e sinto que sei mais. Não sei se sei, mas sinto que sei. E, portanto, estou numa melhor altura para regressar e numa altura também mais calma para o fazer, apesar de todo o caos que continua a acontecer na nossa vida. Este é o update que eu tenho para vos dar da minha vida e do que se está a passar. Portanto, eu não sei mais em que pontos tocar. Se tiverem questões, por favor deixem, porque assim é mais fácil de eu me organizar. Como sempre, no episódio de hoje, eu não tenho assim... decidi não trazer um tópico porque tudo isto foi um tópico por si só, mas no episódio de hoje vamos recorrer àquela técnica infalível que vocês já conhecem e que eu uso muito, muito, muito neste podcast Mal ao Longe, que é o Weekly Report. Pois é a minha cábula, é aqui a minha rede de segurança quando não tenho mais nada para dizer. Portanto, eu quero partilhar convosco aquilo que eu tenho. Vocês já devem ter percebido que este cérebro também já tem o efeito grávida, portanto já está mais pequenino, já não conseguimos falar com a mesma clareza, já não conseguimos conjugar verbos tão bem, a inteligência já está claramente a ir aqui para o feto, para o pequeno, para esta coisinha que aqui está, pequenina, de 20 centímetros. Já tem 20 centímetros. Enorme. Tenho uma criança de 20 centímetros no útero. Bem, onde é que eu estava? Lá está, cérebro de grávida. Partilhar convosco um weekly report, aquelas coisinhas, aquelas diferentes categorias que têm sido as minhas preferidas nos últimos tempos e, portanto, tenho muito para vos atualizar porque são muitos tempos. Passaram muitos tempos, passou um mês. Portanto, bem. Report. Voltamos a recapitular o que é que isto é. É um acrónimo, portanto, cada letra corresponde a uma coisa. Começamos pelo R, que é o reading. E o que é que eu tenho estado
reading. Portanto, ler também não tem sido a atividade mais produtiva da minha vida porque eu adormeço, porque estou cansada e porque estou a construir um ser humano, caso já se tenham esquecido. Mas decidi que, aproveitar as férias que tive, que entretanto já lá chegamos, aproveitar as nossas férias deste ano para ler e para ler um bocadinho mais. E então eu e o meu namorado decidimos ler a mesma coisa, na verdade. Ele começou a ler antes de mim, também já acabou. Eu ainda estou a ler e estou a gostar bastante. É uma trilogia, começámos pelo primeiro livro, portanto é o que eu estou a ler neste momento. Chama-se Farseer Trilogy e foi uma trilogia que eu já tinha ouvido falar imenso nestes esquemas, não, neste contexto de pessoas que leem fantasia e tudo mais. E é uma trilogia, lá está, de fantasia, Farseer Trilogy, da Robin Hood, acho eu, e que foi escrita em 1995, portanto é super, super antiga, mas que eu já tinha ouvido falar muito como sendo uma das melhores trilogias, assim, de fantasia de todo o sempre. Tem uma pontuação muito boa no Goodreads, e o primeiro livro chama-se O Aprendiz de Assassino. Eu estou a gostar bastante. É uma coisa que demora a entrar porque não é super intensa, tipo ACOTAR logo ao início, que ao início é muito giro, mas entretanto ficou uma borrada e eu tenho mesmo que dizer que eu não gostei. É mesmo aquele tipo de fantasia que perde com o tempo. E não é isso que queremos o inverso. Queremos uma fantasia que seja assim mais difícil de agarrar, mas que cada vez melhor mais, que é o que está a acontecer. Tem muito world building. Eu diria que é assim uma coisa semelhante à Guerra dos Tronos, porque, também se passa assim nos condados, nos duchies, e passa-se assim num mundo também diferente, com reis e tudo mais, e há aqui esta questão de ascensão ao poder também, portanto vai um bocadinho por aí. E tenho estado a gostar muito do personagem principal. Os personagens são densos, vocês conhecem os personagens, sabem as suas características, sabem o que eles gostam, como eles são, como eles vão reagir, e portanto nesse aspecto está super bem escrito. E a fantasia em si é pequena, a magia que existe não é muito descarada. E não sei, em comparação com uma espécie de um ACOTAR, isto dá 10-0. Eu tenho cada vez mais chegado à conclusão que ACOTAR é o lixo da fantasia, e desculpem se eu estou mesmo a desiludir alguém, mas aquilo é ralé da fantasia, mesmo para quem nunca gostou, para tentar ali ganhar algum grip na fantasia, mas ACOTAR tem zero conteúdo. E vou ter de dizer também que a ACOTAR para mim vai ser uma série que vai ser DNF, porque eu não vou acabar de ler, eu recuso-me. Já está a ponto assente, não sou capaz de continuar a ler aquilo porque sinto que estamos a espremer o leitinho da vaca e já não há mais leite para espremer, já chegámos mesmo ao limite. Isto para dizer que estou a gostar bastante. Já estou a cerca de 80% do livro e, portanto, estou mesmo quase a acabar o primeiro. O meu namorado gostou bastante do primeiro e já está a passar para o segundo e, portanto, eu imagino que seja esse o meu destino também. E, portanto, hei de regressar com updates, provavelmente não updates muito frequentes porque eu não estou a conseguir ler muito de uma vez porque adormeço, ainda é uma realidade, mas espero muito acabar muito em breve. Não tenho nenhumas férias aí à porta para poder tratar das minhas leituras, que foi uma coisa que eu fiz muito nestas últimas férias que tivemos nas últimas semanas, mas eu quero que seja rápido terminar este livro porque quero saber o que é que vai acontecer. Passando para o segundo tópico é eating. O que é que eu tenho estado a comer? Pronto, esta é uma das questões que eu não podia partilhar sequer convosco nos últimos episódios, quando eu falava de recomendações, tipo o Mais Olhos que Barriga, não podia sequer partilhar convosco isto, mas tenho estado a ter algumas restrições, obviamente. Há coisas que não podemos comer, nomeadamente sushi, o que me deixa aqui. Acabei de ficar desolada com isto. A minha barriga sentiu a falta que o sushi está a ter na minha vida. Deixa-me muito triste eu não ir comer sushi. Eu sei que há restaurantes de sushi onde as grávidas podem ir porque eles preparam um peixe XPTO, mas eu defendo que mais vale prevenir do que remediar. Estamos aqui a pôr muita coisa em jogo e eu acho que não quero arriscar. E portanto, não há sushi para mim, mas eu vou usar esta oportunidade para partilhar aquilo que eu mais quero comer na vida, que é rissóis.
Pronto. Se os desejos de grávida são reais, eu só quero comer rissóis. Só quero comer rissóis e coxinhas e chamuças e todas essas coisinhas boas. É tudo o que me apetece comer. Tenho estado a comer saudável, mas rissóis são aqui o meu eating, sem dúvida alguma. Porque, pronto, porque é. Porque são. Porque é o que eu quero comer. E é isto. Portanto, não é muito interessante, mas temos estado a comer bem. Estamos aqui a tentar alimentar o rebento da melhor forma possível, garantir que ele não come muitos doces e chocolates e coisas e gomas que também me apetece comer, mas no fundo é mesmo salgados e rissóis, é tudo que eu quero para esta vida. Portanto, esse tem sido o meu eating. Portanto, report P. P. Vamos ao P, que é playing. E esta é uma adição muito recente aqui à lista. E temos estado. Vocês estão a perceber tipo, o nível do meu cérebro. Temos estado a brincar com. Neste fim de semana tivemos. A brincar com Legos. E eu nunca tive Legos. Eu tive Legos pela primeira vez na minha vida nas últimas semanas porque me ofereceram muito carinhosamente vários conjuntos de Legos para montar. Estão ali alguns até atrás de mim. E tratámos de montar o primeiro conjuntinho que achávamos que ia ser uma coisa de 20 minutinhos para nos divertir como casal. Não foi 20 minutinhos, foi cerca de 1 hora, mas foi super, super divertido. Eu depois vou deixar no TikTok aquilo que nós montámos e vou deixar aqui o link para vocês verem, mas muito on theme, muito assim adequado à época e estou muito contente com o nosso Lego. Montar Legos é a tarefa mais agradável de sempre, porque vocês não têm de pensar, podem só executar, o que é ótimo. E adorei, não sei porque é que eu não conheci os Legos mais cedo na minha vida. Eu sei que há toda uma tendência dos Legos agora que eles têm coisas super giras. E temos ali mais umas caixas para montar, que eu estou muito excited. Mas adorei, passámos 1 hora em casal a montar o Lego, foi super agradável, uma atividade muito bonding que adorámos e só tenho a recomendar tipo playing with Legos, play with Legos, malta, brinquem com Legos, muito giro e é algo que quero sem dúvida manter assim, quando eu estiver na minha fase de nesting nos próximos meses, quando eu não me puder mexer, estar assim a montar uns Legositos por casa com o namorado. Acho que vai ser muito, muito giro. Recomendo muito esta atividade, é assim uma atividade de mindfulness em disfarce. Obsessing. E eu vou ter de dizer que estou obcecada com o conceito de Baby Moon. Pois é, nós fomos de férias há 2 semanas. Parece que foi ontem que nós chegámos, mas no entanto já estou de regresso há 2 semanas. Porque aproveitámos para fazer uma Baby Moon. O que é uma Baby Moon para as pessoas que não estão a par? Porque eu cheguei à conclusão que isto é um conceito que não é conhecido de toda a gente, este conceito de Baby Moon. Eu achava que era porque estava habituada a isto do TikTok, mas não é. Não é um conceito conhecido em larga escala. Baby Moon é basicamente uma honeymoon, portanto, aquilo que se faz depois do casamento. Neste caso, faz antes do baby, para celebrar o baby, para tirar as fotos com a barriga, essas coisas todas boas que toda a gente quer fazer e para aproveitar um bocadinho de descanso. E eu tenho-vos a dizer que decidirmos adiar as nossas férias para esta altura foi a melhor coisa que fizemos. Nós fizemos mesmo com esse propósito, esperar até outubro para ir de férias, porque queríamos já ir mais descansados com o bebê e mais descansados com não ter de enfrentar tanto esta questão dos sintomas do primeiro trimestre, que são sempre mais difíceis, e adiámos até outubro precisamente para estarmos mais confortáveis e já com green light de médicos e afins para podermos ir de férias. É desafiante escolher um destino de Baby Moon, porque quando percebem as vossas restrições como grávida, percebem que metade do mundo está fechado. Portanto, basicamente, o hemisfério sul quase todo estava out, porque Zika é uma realidade. Até na Madeira há Zika, houve Zika, e depois vocês não querem correr risco nenhum quando isso acontece. Então, decidir uma Baby Moon é super difícil, porque tentem-me dizer destinos sem Zika para os quais vocês possam ir durante outono e inverno. Impossível. Portanto, a melhor altura para nós fazermos a Baby Moon foi mesmo esta, outubro, e decidimos ir para Maiorca. Eu já partilhei imensos TikToks sobre isso, sobre a nossa Baby Moon. Fomos a Reis
para um hotel com tudo incluído. Foi a melhor decisão da nossa vida, especialmente para uma grávida que quer e precisa de comer frequentemente e que nunca sabe o que quer comer e que quer olhar para as coisas e querer comê-las, que foi o que aconteceu. E foi ótimo nesse aspecto. Mas se quiserem que eu fale mais sobre a nossa Baby Moon, digam-me que eu tenho todo o gosto em partilhar um bocadinho mais sobre a nossa Baby Moon a Maiorca. Próximo report é recommending. O que é que eu estou a recomendar? Já não me lembro. Tinha escrito. Dentro do tema de recomendar aqui estar obcecada com a Baby Moon, eu recomendo muito Maiorca em outubro. Nós tivemos uns amigos que foram para Maiorca em agosto, que adoraram. Os meus pais foram para Maiorca em setembro e adoraram também. E nós decidimos ir para Maiorca porque não tínhamos propriamente muitas opções onde houvesse calor em outubro e foi Maiorca neste caso. Mas eu tenho a dizer que outubro provavelmente é das melhores alturas para ir a Maiorca, porque nós apanhámos super bom tempo, sem apanharmos demasiado calor, e evitámos por completo o caos que foi Maiorca este ano, pelo menos aquilo que eu vi nas redes sociais, que estava a ser Maiorca, com imensa gente nas praias, com imensa confusão por todo o lado, hotéis completamente à pinha, porque toda a gente aparentemente decidiu ir para Maiorca este ano, e eu acredito que para o ano continua a acontecer. Portanto, a minha recomendação é mesmo visitarem Maiorca assim nos shoulder months, como se costuma dizer, ali no final da primavera, princípio de outono, porque vocês conseguem aproveitar uma ilha lindíssima, com muito menos gente, sem um calor infernal, que também não é a coisa ideal, e com basicamente uma temperatura ambiente que é equivalente à temperatura da água, e portanto torna a experiência ainda mais agradável e provavelmente com preços também muito mais agradáveis. Portanto, essa é a minha recomendação. Maiorca em outubro vai estar para sempre na minha lista de coisas preferidas para fazer. Vimos imensos bebés também, portanto é uma coisa que nós podemos claramente fazer quando o bebé nascer, porque havia mesmo literais recém-nascidos no nosso hotel a usufruir das suas férias com os papás, que está completamente nos nossos planos para os próximos meses, depois do bebé existir entre nós, de fazermos assim umas viagenzitas quando é super fácil de transportar uma criança que ainda não tem grandes vontades próprias. E portanto, recomendação, Maiorca em outubro. Terminamos com o treating, e eu tenho estado treating myself a descansar. E é claro que isto é uma coisa super importante na gravidez, mas eu vou ter que recomendar isto a toda a gente. Eu senti que usei a gravidez como tipo desculpa para eu me dar ao luxo de descansar, para eu me dar ao luxo de não ter de fazer demasiadas coisas, para não me propor a demasiados projetos, a demasiado tempo dedicado a fazer alguma coisa muito específica, para não me obrigar a cumprir prazos criados na minha própria cabeça de ter que fazer isto para ontem, ter de fazer aquilo na próxima semana, cumprir extremos objetivos ao ponto de ficar estressada com essa ideia. E usei, obviamente, a gravidez como a minha própria desculpa para dizer que era ok eu descansar, era ok eu estar deitada no sofá a ler e a dormir, era ok eu passar uma semana de papo para o ar numa espreguiçadeira a ler, era ok eu ir de férias com tudo incluído porque não queria fazer nada, era ok eu não querer sair do meu hotel e não querer explorar e não querer correr o mundo para ganhar mais experiências, porque tudo o que eu queria era descansar. E no fundo foi a melhor coisa que eu pude fazer, e é uma coisa que eu gostava de me lembrar a mim própria de fazer, não apenas agora que estou grávida, mas no futuro também, porque descansar é super importante para garantir que a criatividade flui, para que não entramos num burnout, para que não vamos de férias e não voltamos mais cansados do que aquilo que fomos e entretanto estamos a voltar ao trabalho e super cansados das férias e precisamos de férias das férias. Portanto, fica aqui o meu reminder para que descansem também, para que se deem esse luxo, porque vocês não precisam de estar a fazer nada de grandioso, nem a ter um grande evento na vossa vida para aceitarem que vocês têm direito a descansar. E a ter dias de descanso, e a ter semanas calmas, e a ter
a não ter de trabalhar até às 8 da noite, até ao momento em que vão jantar, para não terem de trabalhar incessantemente, para não terem de fazer hobbies de forma insana e trabalhosa e garantir que estão sempre a ser produtivos. Não precisamos sempre de ser produtivos, precisamos descansar também. E posso dizer que este podcast só está de volta porque eu descansei e porque pude organizar a minha cabeça, organizar o meu corpo e restabelecer-me para estar aqui de volta. Posto isto e posta esta grande recomendação que eu tenho para vocês, isto era tudo o que eu vos tinha para trazer. Acho que não faz sentido eu terminar com as 2 rubricas que são o Mais Olhos que Barriga, onde eu partilho alguma coisa de recomendação de restaurante. Eu hoje vou jantar com as minhas amigas, portanto, se calhar na próxima semana trago-vos uma recomendação de restaurante ou não. E também não vou partilhar com vocês o De Olho Em, porque já falei sobre aquilo com o qual estou obcecada e, na verdade, tudo que eu estou de olho em é a minha lista do baby shower e todas as coisas que eu tenho que planear até ao baby shower. Se quiserem saber mais sobre como se planeia um baby shower, quando não se sabe planear um baby shower, digam. Espero que tenham uma ótima semana. Vemo-nos garantidamente na próxima semana. E se tudo correr bem, com o vídeo novamente. E obrigada por estarem desse lado. Se vocês gostam deste podcast, e como eu estava a dizer, lá está, este é o meu projeto que me dá mais trabalho e menos retorno. Mas se vocês acompanham, porque eu sei que vocês estão aí, que me perguntaram pelo podcast e onde é que ele estava e tudo mais, mostrem que estão aí e deixem-me comentários, mas acima de tudo, sigam-me no Spotify, na plataforma onde ouvem isto, e deem-me estrelinhas se forem 5. Se tiverem 5 estrelinhas para dar, deem-me estrelinhas também, porque isso ajuda a tornar este podcast mais real e mais proveitoso também para mim, para saber especialmente que vocês estão desse lado e que gostam de ouvir e que na verdade não precisam que eu esteja afastada um mês para me dizer que têm saudades. Descansem, tenham uma semana descansada, que sirva recomendação de Mara para vocês levarem tudo com mais calma e não se estressarem por coisas que não precisam. E um beijinho muito grande. Até ao próximo episódio. Até à próxima semana.